Olá, gente! Hoje nós estamos iniciando mais um PDB por dentro da Bíblia. Nós estamos nos estudos do Evangelho de João e aqui estamos discorrendo capítulo por capítulo, versículo por versículo desse maravilhoso Evangelho segundo escreveu João. Nós vamos falar então da encarnação do Verbo. Então, bora lá para a nossa aula? Sem mais delongas, vamos dar sequência então aos nossos estudos e vamos fazer a leitura dos versículos 14 ao 18. Diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Que coisa linda que nós acabamos de ler. Nós lemos aqui a partir do versículo 14 uma afirmação de João, que o Verbo se fez carne. Olha que interessante, gente. O versículo 14, ele é o ponto-chave que interpreta todo o livro de João. Vejamos que os 5 primeiros versículos que João apresenta neste capítulo, ele apresenta aos seus leitores que o Verbo é divino, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus no processo da criação. Ele foi a voz ativa que trouxe à existência todas as coisas visíveis e invisíveis na criação. E agora João está trazendo aqui no versículo 14 que esse Verbo, que é divino, que já existia antes do mundo existir, antes dele criar todas as coisas, agora este Verbo também se encarnou. Gente, isso é muito louco. Dentro de um contexto cultural em que os cristãos estavam inseridos, João trazer essa afirmação de que o Verbo divino, que já existia, que era Deus e agora se encarnou, para os gregos da época e para os judeus cristãos, isso deve ter trazido um emaranhado de conflitos na cabeça deles, até porque eles já estavam vivendo vários desafios da fé em sua época. Muitos dos cristãos estavam confusos com relação à fé em Jesus Cristo, muitos até duvidavam se realmente Jesus havia existido um dia, primeiro porque os evangelhos sinóticos já faziam mais de 40 anos que tinham sido escritos, haviam outros evangelhos que também contavam a história de Jesus e que circulavam também naquela comunidade. E um dos maiores desafios que os cristãos daquela comunidade estavam enfrentando era a doutrina do gnosticismo, que acreditava no dualismo. O gnosticismo ensinava que a matéria era má e o espírito era essencialmente bom. E dessa maneira, os gregos então eles negavam as 3 principais doutrinas que regem hoje a nossa fé. Eles negavam a criação, negavam a encarnação, eles negavam a ressurreição. Nesse período, a doutrina da divindade e a encarnação, elas estavam sendo atacadas pelo gnosticismo. Até porque os gregos pensavam que Jesus Cristo ele não podia ser de modo algum Deus e homem ao mesmo tempo. Porque se ele tivesse um corpo como ele teve, então esse corpo físico, essa matéria, ela era essencialmente má. Então Jesus não podia ser essencialmente bom. E se ele não podia ser essencialmente bom, então ele não podia ser Deus. E por conta dessas influências e pensamentos dos gregos, muitos cristãos começaram a rejeitar a divindade e a encarnação de Jesus Cristo. Gente, diante de todas essas questões, entre outras que estavam acontecendo nesta comunidade, foi exatamente que João ele trouxe a revelação dada pelo Espírito Santo que este Verbo, que era divino, que era Deus, também encarnou. Então ele traz algumas expressões para explicar a encarnação do Verbo. E no versículo 14, a expressão
que ele usa era "e o verbo se fez carne", ou seja, na interpretação de João, ele ressalta a natureza única de Jesus Cristo como Deus encarnado. Mas o que João está trazendo aqui, que esse "se fez carne" não significa que o verbo deixou de ser o que ele já era antes, mas pelo contrário, a palavra que era Deus, que estava com Deus, renunciou à sua glória que tinha com o Pai antes mesmo do mundo existir, conforme o próprio João afirma no capítulo 17, no versículo 1, que esse verbo ele se esvaziou de si mesmo, ele assumiu a forma de servo, tornou-se humano, sofrendo as mesmas dores, as mesmas perseguições, até a morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas diante de tudo isso, de todo esse sofrimento, como homem, ele não pecou. Então, gente, a doutrina da encarnação na fé cristã, ela ressalta a manifestação visível da natureza divina na pessoa de Jesus Cristo, que a mesma glória que era manifesta por Deus lá no tabernáculo, através da Shekinah, representando a presença de Deus entre os homens, era a mesma glória manifesta no Filho. O verso 14 na parte B. Percebam que após João escrever que o verbo se fez carne, ele completou: e o verbo habitou entre nós. O verbo habitou entre nós. Olha que interessante. A palavra ou a expressão habitou, gente, significa literalmente, tabernaculou. E aqui João, ele está fazendo uma referência ao Êxodo no capítulo 25 para explicar a ideia de morar, de viver, de estar com o homem. Ele disse que o verbo armou sua tenda. E olha que interessante, parafraseando dentro do contexto de Gênesis, sempre foi o plano de Deus se relacionar com o homem. Deus, quando cria Adão, ele cria também um lugar, um jardim, onde lá ele se relacionava com o homem. Segundo Gênesis, no capítulo 2, todos os dias, Deus descia no jardim para conversar com Adão, para se relacionar com o homem. Era uma forma do homem não se sentir só, era uma forma do homem ser pleno. No Antigo Testamento, todos os rituais, todos os acontecimentos eram sombras que apontavam para o Cristo. E quando o Verbo encarnou, o projeto de Deus de salvação para o homem se confirmou. Por isso que Jesus é o Verbo que tabernaculou, que decidiu descer do céu para a terra e morar entre os homens. É exatamente isso que significa tabernaculou. É o céu descendo para a terra. É Deus descendo e habitando dentro do homem. O pecado de Adão, a queda, trouxe uma ruptura em que separou o homem de Deus. Esse relacionamento prazeroso e gostoso que o homem tinha antes da queda, ele foi quebrado. Mas graças à encarnação, a morte de cruz e a ressurreição de Jesus, hoje habita em nós o próprio Deus, através da obra do Espírito Santo. Glória a Deus por essa maravilhosa bênção. E é por isso, gente, que a expressão habitou quer dizer Deus, através do Filho, trouxe o céu para a terra. Guarde isso. Tabernaculou, o verbo habitou, é o céu descendo para a terra. Significa que quando o céu está em mim, quando o céu está em você, onde quer que nós estejamos, nós estamos trazendo o céu para aquele lugar, para a vida de alguém. E essa habitação, gente, não é temporária, ela é permanente. Por um tempo, enquanto o povo estava no deserto, o tabernáculo em cada lugar era montado e desmontado, porque o povo não podia ficar sem a presença de Deus. Após o tabernáculo, Deus pede para que Salomão construa o templo, e a glória de Deus era manifesta no templo. Após o templo, chegou Jesus. Jesus inaugurou a sua igreja para que fôssemos o templo cheio da presença e da glória de Deus, para refletir onde quer que nós estejamos. E por isso, gente, o tabernáculo ele é um lugar de encontro de Deus e o homem. E onde chega a presença de Deus, há perdão de pecados, há libertação, há cura, há glória, há amor, há renovo, há reconciliação com Deus. Onde a presença de Deus chega, a tristeza tem que sair. E essa glória está manifesta em nós.
está manifesta na vida de todos aqueles que receberam Jesus. E há uma promessa para todos nós, lá em Apocalipse, que a nova Jerusalém descerá do céu e Deus morará com o seu povo e nós estaremos com ele para sempre. O tabernaculou ou habitou é exatamente isso. Deus descerá do céu, conforme Apocalipse 21:3, conforme capítulo 7 de Apocalipse, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 12, conforme Apocalipse 13, versículo 6. Há uma promessa de que Deus habitará conosco para todo sempre, longe desse corpo de pecado. A Bíblia diz que nós seremos assim como ele é. Você pode glorificar a Deus por isso? João diz que todos nós receberemos graça após graça, da plenitude de Jesus. João aqui, gente, ele está sugerindo que a salvação e as vitórias de Deus, elas fluem abundantemente por meio de Jesus. Só há vitória, só há salvação através da graça. A graça é favor imerecido, é a misericórdia de Deus que nos traz salvação plena diante da condenação eterna. Éramos para ser condenados, mas a graça de Deus nos alcançou. E no versículo 17, João continua dizendo, no versículo 17 e 18, ele vai destacar a mudança dessa dispensação divina. O que ele está trazendo? Ele está fazendo um paralelo entre a lei de Moisés, entre a lei que foi dada por Moisés e a graça que foi revelada pela verdade por meio de Jesus Cristo. Jesus, ele combatia os fariseus dizendo: olha, eu não vim para abolir a lei. Jesus, ele estava dizendo: eu não vim para destruir a lei, eu vim para que a lei fosse cumprida em mim. Ou seja, a lei não tem o poder de redimir os nossos pecados. Se não fosse a graça de Jesus através da sua morte, um justo que se fez injusto, conforme Romanos 1,17, um justo que é justo se fez justiça por um injusto. Nós éramos para estar condenados, éramos para ser condenados por conta do pecado, mas aquele que é justo se fez injusto por nós, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia, para que essa graça, através dessa verdade, trouxesse vida eterna para habitarmos com ele para todo sempre. E o versículo 18, gente, ele ressalta que ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus, o Filho unigênito, revelou o Pai de uma maneira única. Glória a Deus por isso. Olha que coisa linda que João ele está trazendo para nós. Até aquele momento, ninguém nunca tinha visto a Deus cara a cara. Agora, através do Filho, é possível ver a Deus. Por isso que Jesus sempre relatava: quem vê a mim, vê o Pai. Esse Jesus era a própria manifestação de Deus na terra. Deus veio morar no meio de nós. E glória a Deus que através do Espírito Santo, esse Deus mora dentro de mim e mora dentro de você. Então eu concluo esses 4 versículos que nós lemos hoje, fazendo um resumo e destacando que o resultado da encarnação é o resultado da graça e da verdade revelada através do Filho Jesus, e está acessível para todos aqueles que creem que Ele é o Messias, é o Filho de Deus, e que a salvação é por intermédio da fé. E a conclusão é que nunca houve um tempo em que Deus se revelasse senão por Cristo. E hoje, através da dispensação da graça, que é o tempo de hoje, é o tempo da Igreja de Jesus, Ele se revela através do Espírito Santo. Então, pegue essa palavra, coloque no seu coração e creia. Deus habita dentro de você. E se Deus habita dentro de você, onde você estiver, você está levando a presença do Criador. E se você gostou desse conteúdo, compartilha, curta e comente. Te vejo no próximo PDB. Até mais.